Salve, salve, empreendedores aqui do nosso quadradinho. Galera, começando mais um Café com Números. E hoje é um Café com Números especial, um Café com Números à distância. Hoje a gente vai conversar com ele, que é empreendedor, empresário. Vai trazer uma série de dicas e já já você vai saber quem é o nosso convidado de hoje. Mas antes disso, já separa sua xícarazinha de café e vem com a gente para o nosso delicioso Café com Números. Eu sou o Antônio Jorge e vou estar conduzindo você por essa viagem no dia de hoje. Galera, já deixa aquele like, já se inscreve no canal para transbordar essa informação sobre gestão de negócios aqui na nossa cidade para muitas e muitas mais pessoas. Então vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, ele tem mais de 30 anos na carreira. Rapaz, ele costuma dizer que ele começou a carreira dele como garoto de programa. Hoje ele é vice-presidente de um dos maiores grupos de tecnologia do país, especialista em inovação, SG, governança corporativa, enfrentou diversos desafios de estruturação de negócios, implantações de projetos e tudo mais nessa correria. Um amante de vinhos, de conhecer novas culturas, um passeador assíduo, digamos assim, uma pessoa que gosta de conhecer diversas culturas ao longo do mundo, um apaixonado por tecnologias, pessoas, um paizão de família, um homem pronto para ajudar no que for preciso ou simplesmente tomar aquele bom e velho café. Muito bem-vindo ao nosso Café com Números, Marcelo. Obrigado. Você fez uma pesquisa extensa aí, né? Prazer estar com você aqui, Antônio Jorge. Depois de tanto tempo, né? Você fez uma pesquisa extensa aí da biografia, né? E da história, um pouco lisonjeira até, mas tudo bem, estamos aqui para ajudar. O que você que a gente puder ajudar a comunidade aí, estamos aqui para colaborar. Cara, o que eu mais gostei dessa biografia foi a parte de estar disposto a tomar um café, independente do nível que a pessoa tá. Essa foi a parte mais Sim. legal que eu achei do café. Porque quem não conhece, vai conhecer um pouquinho agora da história da Benner e vai ver que realmente é um braço gigante de tecnologia do nosso país e sendo comandado aí com a sua ajuda, que é uma pessoa extremamente simples e humilde. Essa foi a parte mais legal que eu gostei da sua biografia, viu, Marcelo? Imagina, imagina. Eu preferia tomar um vinho, entendeu? Mas podemos tomar um café, não tem problema. Vamos lá. Marcelão, você que navega aí na parte como VP da Benner, na área de inovação, você consegue traduzir para a gente aí qual seria a grande diferença entre uma startup e uma empresa tradicional? Bem diferentes, né? Vamos lá. Lembrando, a Banner já foi uma startup, né? A gente começou a Banner em 97, lá em Blumenau, e éramos 7 pessoas, né? Eu, Severino, que é o nosso presidente, controlador, e mais algumas pessoas. E a Banner começou, não sei se você sabe, na edícula, né? Atrás da casa de Induiçó. E hoje é uma empresa que congrega aí 1.600 pessoas, né? Um faturamento aí de 260 milhões ano, em tecnologia e serviços. E naquele tempo a gente era uma startup. E depois de 25 anos você deixa de ser uma startup. Você começa a ter governança, você começa a ter uma série de controles necessários para os acionistas, você começa a ter um conselho, você começa a ter uma estrutura hierarquizada. E esse é um grande desafio, talvez seja interessante contar essa história, porque em 2020 a gente entendeu que a gente tinha deixado de ser uma startup e a gente precisava voltar a ser, né? Voltar a ter aquela agilidade, voltar a ter esse pensamento novamente em tecnologia, em inovação, etc. Então eu saí da vice-presidência de operações e nós criamos uma vice-presidência de inovação e tecnologia. E foi fundamental, porque a gente precisava trazer de volta esta cultura, porque a inovação ela está dentro da startup, mas não está dentro da empresa grande. Então, a grande diferença que a gente sente, né, dentro das duas empresas que você colocou é a agilidade, o pensamento e a cultura. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui, é trazer de volta essa agilidade, trazer de volta essa cultura, trazer de volta esse pensamento e tal, que é um desafio enorme para quem está numa empresa maior já, né? Então, a grande diferença que eu vejo, né, de uma empresa estabelecida, rentável, né, sólida, com uma startup que está começando agora, tem a ver principalmente com a agilidade, né, com a questão do propósito, né? Então, é importante quando a gente está numa empresa maior, a gente tentar trazer de volta esse espírito, que é a minha função aqui, né? Tentar trazer de volta esse espírito de startup dentro de uma empresa que já tem um porte considerável, você conseguir
fomentar essa cultura de novo e ter um ambiente ambidestro, né? Você ter realmente um ambiente onde você tem uma operação sólida, rentável, que está lá trabalhando no dia a dia, mas tem uma parte da companhia que pensa como uma startup, que age como uma startup, que tem propósito como uma startup, né? Que tem a paixão que tem uma startup. E eu acho que essa é a grande diferença das duas, se a gente for olhar, né? As startups que a gente viu aí em Brasília semana passada, e uma empresa estabelecida. E o mais importante, a gente hoje faz investimentos com as startups, faz, né, parcerias, e a grande dificuldade que a gente tem é não deixar o nosso processo estabelecido, né, de jurídico, de compras, de governança, etc., às vezes atrapalhar a startup. Mas se você botar ela aqui dentro, dentro do nosso compliance, ela vai andar na velocidade que ela tem que andar. Então, você tem que realmente ter dois ambientes. Ter realmente ambidestro e ter dois ambientes. Um ambiente de operação estabelecido, compliance, ESG, sustentável, né? E ter um lado da companhia que atua com uma outra vibração, com uma outra característica, com uma característica de startup, né? Tentando ter esse mesmo frescor, essa mesma paixão que as startups têm quando a gente conversa com o time das startups. Como é que a gente constrói e consolida a operação tendo esses dois lados? A gente deu para responder a pergunta, mas esse é o mundo que a gente vive aqui hoje. Não, deu sim. Quem está aí nos ouvindo conseguiu entender sim a grande diferença, ainda mais quando a gente para pensar realmente que uma hora vai evoluir para um lado que necessita de governança, necessita de uma controladoria, necessita de um dado apurado, assim como também a gente precisa ter velocidade. Quando a gente está falando de startup, a gente precisa ser ágil, esperto, entender um negócio de uma maneira mais rápida. E você vinha comentando ali que vocês começaram numa edícula de um dos sócios, 7 pessoas ali começando. E qual foi aquele primeiro desafio ali, pujante que vocês tiveram? Aquela dor que vocês queriam resolver e como é que vocês montaram esse time e montaram as soluções para resolver esse problema naquele primeiro momento? É bem difícil, né? Na verdade, o que você tem que ter e o que a startup tem que ter em mente, a gente fala muito isso, o mercado inteiro fala, todo mundo fala, você tem que ter um problema para resolver, né? E você tem que ser apaixonado pelo problema, não pelo produto. Isso é uma coisa que foi difícil para a gente no começo, porque normalmente quando você constrói um produto, como a gente estava construindo, a gente começou construindo um sistema de ERP, né? Os sócios vieram de uma empresa de tecnologia, empresas de tecnologia e uma empresa de software administrativo, vamos chamar assim. A primeira solução que a gente construiu foi uma solução de ERP genérica, né, que a gente tem até hoje. Né? Depois a Benner acabou se especializando muito na área de saúde, em legal, na parte jurídica e tal, e temos a linha de ERP que é bastante forte ainda. E normalmente a gente comete um erro, a gente também teve essa fase, que a gente entendia que o nosso software era fantástico, né, que o nosso produto era fabuloso, né, e que se o cliente não achava ele bom, é que o cliente estava errado, entendeu? E isso é muito comum nas startups também, né? A gente se apaixona pelo produto, a gente se apaixona pela solução e não pelo problema. E aí você acaba tendo dificuldades no começo, porque você leva o teu produto para o cliente diz, não, isso não resolve a minha dor. E aí o grande erro é a gente dizer, pô, o cliente está errado. Né? Esse cara não sabe o que ele precisa, eu é que sei. Não, né? Assim, você precisa se apaixonar pelo problema do cliente, né? Se apaixonar pelo problema que você quer resolver. E aí você vai repensar todo dia a sua solução, né? A gente passou por essa fase também, até por boa parte dos softwares serem, na época, técnicos, né? Assim, como eu, você brincou aí que eu digo que eu comecei como programador, como garoto de programa lá atrás, é verdade? A gente tem muito e esse é o grande erro que a startup não pode cometer. Né, se apaixonar pelo produto, se apaixonar pela solução e esquecer do problema. Né? Qual é o problema que ela quer resolver? Qual é o propósito dela? Que é isso que ela tem que focar. Se ela está apaixonada pelo problema, ela vai todo dia repensar a solução, todo dia buscar uma solução nova, todo dia entender que a solução dela não é possível. E não se apaixonar pelo produto e achar que ele é a melhor coisa do mundo. Né? Lembrando sempre que uma startup vive de venda, vive de convencer os clientes a usar a sua solução. Eu posso ter o melhor produto do mundo, se ninguém comprar, eu vou quebrar. Agora, se tiver um produto razoável, que atenda uma dor e o cliente comprar, eu vou ter dinheiro para transformar esse produto cada vez melhor. Então, não se apaixone pelo seu produto, né? Se apaixone pelo seu cliente, pelo problema que ele tem, pela dor que ele tem,
e busque uma solução para isso todos os dias. Acho que essa a grande lição que a gente aprendeu. E, de novo, a gente não começou assim. Hoje a gente pensa assim, mas demorou um tempinho para aprender. E dentro desse pensamento, qual foi o dia que vocês sentaram junto lá, vocês sete, e falaram, cara, nós estamos apegados à nossa solução e não à dor do negócio? Qual foi o dia que vocês tiveram uma virada de chave e você viu que a coisa foi? Assim, lá na Banner, lá Não atrás, falou, teve um cara, agora a dia gente realmente pegou um feeling. Qual foi esse primeiro feeling que vocês tiveram, assim? é difícil, não tem um dia, eu acho, não tem um momento específico. Acho que na nossa história não teve um dia específico, mas teve nos momentos em que o cliente disse para você que a solução não serve. Né? Acho que a gente foi construindo muito nas nossas soluções dentro dos clientes. Né? Se você construiu um sistema de RP inteiro, o primeiro cliente que a gente conquistou, e a gente foi construindo muito em conjunto com ele. Mas acho que não teve um momento, um dia D, assim, de mudança. Eu acho que você vai perceber isso na medida que você bate em portas e o cliente não, entende que aquilo não resolve a dor dele. Né? E você acha que tem o melhor produto do mundo. Né? Então, o feeling que você tem e essa mudança que aconteceu para a gente, na medida que a gente foi ouvindo o cliente, entendendo a necessidade dele, entendendo que o produto que a gente fez talvez não fosse perfeito para a dor dele, e adaptando esse produto, e melhorando, e pivotando ele, né, ao longo do caminho, um aprendizado. Né? Eu acho que para quem está começando, para quem está com a startup, para quem está lá no dia a dia ralando, né, ouvir o cliente e entender o que ele fala do seu produto e entender se aquilo resolve a dor dele. Acho que se você estiver atento a isso, talvez você não caia nessa mesma cilada que a gente passou no começo, mas que depois a gente aprendeu. Né? Assim, a gente errou muito, mas acho que a gente acertou mais do que errou, senão a gente não estaria aqui hoje. Mas assim, todo mundo vai errar e vai acertar. Né? A gente sempre fala muito de errar rápido, né? E é isso aí. Fazer o produto, levar no cliente, ouvir o cliente, entender que está errado, refazer, até que o cliente entenda que aquilo soluciona a dor dele. Acho que esse é o caminho. Não tem um dia de, sabe? Um dia de, putz, hoje caiu a ficha. Não, isso é um aprendizado, entendeu? É Pô, construído. legal. Não, isso é uma boa dica, porque às vezes a pessoa tá ali agoniada, né? E aí ouve aquela história de. Eu escuto aquelas histórias dos grandes heróis, né? Ah, e tal, aí teve um dia que a gente tava quase quebrando e aí o negócio foi. E não acontece assim na prática, né? Você vai indo Não, é dia a e dia. vai melhorando, vai aperfeiçoando e um dia depois do outro, né? É resiliência mesmo. Mas, Salão, se você falou que está aí na área de inovação da BN, então você já está conhecendo tecnologias ao longo do mundo todo, né? Coisas muito bacanas, coisas que vêm lá de fora. Como é que você tem visto esse mercado lá de fora e como é que você tem visto esse mercado aqui dentro do Brasil? A gente está caminhando para um lugar legal, a gente está indo bem nessa jornada. O Brasil tem um ponto de referência legal enquanto inovação, até para a área de saúde, que é de repente a sua área mais de especialidade ou não. Como é que você vê esse caminho, assim, do que você tem visto lá fora de inovação e o que você tem visto aqui internamente? Como é que a gente está nesse universo aqui dentro do Brasil? Bom, a gente sempre tem a síndrome, né, do patinho feio e a gente tem que começar a valorizar um pouco o que a gente faz aqui. Sim, a gente acaba viajando bastante, conhecendo outros países, outras tecnologias, o que o pessoal está fazendo lá fora, mas a internet e o jeito como a coisa funciona hoje acabou facilitando muito o acesso à tecnologia. Né? Então, hoje, boa parte das coisas que a gente faz aqui se faz no mundo inteiro, né? E ao mesmo tempo. Né? As tecnologias chegam muito rápido, né? Diferente de antigamente, né? Que a gente tinha um delay muito grande em termos de tecnologia. Se você pegar o que aconteceu semana retrasada, por exemplo, o Web Summit veio para o Brasil. Eu tive no Web Summit em Portugal em setembro, outubro do ano passado, e agora tive no Web Summit agora no Rio, aqui semana passada. Né? Assim, se você olhar o nível das startups, e um evento que eu recomendo, quer dizer, não só pela comunidade que se reúne ali, pelos grandes líderes que estão lá, dando suas opiniões, etc., mas principalmente pelas startups que estão ali expondo as suas soluções e da maneira como o Web Summit organiza. E é muito parecido, né? Assim, o que eu vi no Web Summit de Portugal, né? Muitas startups focadas em muitas fintechs, muitas HR techs, muitas health techs, que são mais onde a gente está mais atento e tal.
Eu diria que hoje a gente tem um gap muito pequeno em termos, o que eu encontro aqui em termos de startups no Brasil, aí em Brasília agora, com toda essa questão, né, do Centro de Inovação aí de Brasília, que está fazendo um trabalho fantástico, e o que a gente vê lá fora, não tem um gap de tecnologia. Se você parar para pensar, assim, a inovação ela não está na tecnologia. A tecnologia está disponível, certo? A tecnologia que uma startup na Noruega, na Finlândia, na Estônia, na Inglaterra pode usar, ela está acessível para você aqui em Brasília, aqui no Brasil, em qualquer lugar, do mesmo jeito, certo? Aí eu vou usar uma ferramenta de inteligência artificial, eu vou usar o chat GPT, como a gente tem usado muito, tem falado muito, eu vou usar qualquer tipo de tecnologia nuvem, qualquer tipo de ferramenta que está disponível, essas tecnologias, você não desenvolve tecnologia, tá? Quem tem tecnologia são os players globais, certo? Quem desenvolve tecnologia é uma Microsoft, é uma OpenAI hoje, assim, a nossa inovação está no negócio, certo? A gente fala muito da história do Uber, a gente fala muito da história do Airbnb, pegando aí grandes exemplos. Essas grandes empresas disruptivas, a disrupção não estava na tecnologia, certo? O GPS já existia, certo? A internet já existia, o aplicativo mobile já existia, certo? Quando eu faço Uber, a disrupção não está na tecnologia, a disrupção está no modelo de negócio, certo? Então, a disrupção pode acontecer em qualquer lugar do globo hoje em dia, né? O grande segredo está na cabeça do empresário, né? Tá na inovação do negócio. É você ter uma ideia de negócio. A tecnologia que você vai usar é mobile, chat GPT, qualquer tipo de outra ferramenta de inteligência artificial, modelos hoje né, de inteligência artificial generativa, ou você usar qualquer tipo de modelo que você tenha hoje de tecnologia no nível, serve para todo mundo globalmente. Então, não tem grandes diferenças. A diferença está na ideia. A diferença está em você fomentar um ambiente em que as pessoas possam ter acesso à informação, você ter acesso a... E você não precisa ir no Web Summit de Portugal, você não precisa ir no congresso do Gartner nos Estados Unidos, você não precisa ir a qualquer tipo de congresso, porque tudo está disponível na internet. Certo? Então, se você não foi no Web Summit, mas no dia seguinte você tem um relato de tudo que foi discutido lá e tal. Claro, se você for lá, você vai conhecer as startups, ver o que elas estão fazendo e ter ideias. Então, de novo, o que a gente precisa criar é um ambiente que você tenha formação, que você tenha acesso à informação e que você tenha um ambiente que fomente a criatividade e o aprendizado. E as ideias vão surgir, certo? E você está atento às dores do mercado. Então, eu vejo uma dor, eu tenho uma ideia disruptiva de modelo de negócio. A tecnologia é de menos, certo? Ela é igual no globo. Ela está disponível globalmente. Quando o ChatGPT libera a API dele, libera globalmente, certo? Um cara na Namíbia, na Rússia e no Brasil vai poder ter acesso e usar aquela tecnologia para criar uma solução disruptiva. Então, não tem grandes diferenças. O que você precisa estar é atento à dor do seu cliente, atento ao problema que você quer resolver. E aí você juntar as melhores tecnologias que estão disponíveis globalmente para qualquer um, e hoje em dia a preços acessíveis, e criar uma solução. E aí você ter a resiliência necessária, você ter a capacidade necessária de convencer, né, o cliente para ter o seu primeiro MVP lá e ter o seu, né, e depois convencer o investidor a te ajudar nessa jornada, certo? Conseguir um anjo, conseguir um sair e seguir na trilha. E a outra coisa importante que eu vejo é quando a gente fala com relação às startups. A gente está vendo todo esse boom de carência de financiamento hoje, de dinheiro, né? Secou a fonte, né? Não dá mais para ter uma startup fazendo cash burning por anos e anos sem ter resultado, né? A coisa se tornou mais responsável e eu acho que o filtro vai ser muito maior, né? Para quem investe, eu também invisto em startup, para quem faz investimento, quem é anjo, quem é fundo, quem é os venture capital, todo mundo está muito mais atento a ter uma coisa realmente que possa realmente ter resultado, né? O resultado se torna muito mais necessário, né? A gente antes olhava o negócio e o dinheiro estava muito fácil, né? E você investia nas startups, você investe em 10 para sobrar uma, mas esse critério estava muito, a régua estava muito baixa, então a régua subiu. Então você realmente precisa ter uma dor que você vai resolver
a tecnologia de menos, você vai juntar as tecnologias que já estão disponíveis e você precisa ter uma paixão para aquele problema que você vai resolver para poder convencer com a tua paixão tanto o cliente quanto o investidor para botar dinheiro nesse teu sonho. Acho que esse é o recado para quem está começando. Pô, legal. Essa é uma excelente dica. E aí, recentemente, você até comentou, você veio aqui a Brasília conhecer o nosso quadradinho aqui, o nosso universo das nossas health techs, conhecer o Instituto Saulos ali do nosso colega Johnson. E aí, o que foi que você viu de legal aqui? Como é que tá o nosso mercado? Você acabou de falar que a ideia, a formação para você poder conseguir desenvolver um bom produto é muito mais importante do que a tecnologia em si. Então, a tecnologia está disponível para todo canto do mundo, como você comentou, mas a ideia não. A ideia vem muito de um IDH, vem muito de uma formação, a ideia vem muito de como é que aquela cultura daquela população pensa. E como é que você viu, qual é a análise que você teve? Você teve visitando diversas startupzinhas aqui do nosso quadradinho e o pessoal te apresentou, fez um pitch ali para você. Como é que você vê a maturidade dessas startups? Como é que você vê o link delas com um negócio de fato, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia solta, ela atende só a mim e você vê que não tem tração aquilo. E outras vezes você fala, nossa, esse negócio já devia estar no mercado muito tempo. Como é que eu não pensei nisso, né? Como é que você vê assim a nossa maturidade aqui em Brasília com relação às nossas startups? Bom, eu vi coisas bem legais aí. Você falou aí algumas soluções em saúde bem interessantes, né? Que a gente tem, inclusive está evoluindo em fazer análise, né? Assim, eu acho que a maturidade ela vem do ambiente, né? A gente precisa fomentar. E eu acho que o que o Biotic está fazendo aí e com os centros de inovação aí de Brasília estão fazendo você ter um bom nível de formação de mão de obra. E isso vocês têm aí, né? A gente tem em Brasília você ter um ambiente que possa fomentar isso, onde as pessoas possam se encontrar e trocar ideias, né, e ter esse acesso à informação, à tecnologia, etc. E eu vi ideias bem interessantes e essa coisa assim, como é que eu não pensei nisso antes? É todo dia, então, Jorge, todo dia. A gente vê startup todo dia, a gente recebe teaser aqui de startup todo dia, né, assim, para investir, para fazer parceria, para coisa e tal. E isso é todo dia, cara. Todo dia a gente bota o olho numa coisa assim, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Assim, e é fato, né? Assim, tem algumas coisas bem interessantes aí que a gente viu o ambiente. Porque assim, não dá, você não consegue ter todas as ideias, né? Assim, e às vezes é uma coisa elementar, né? A gente viu algumas health techs aí com soluções para, principalmente focadas na questão de atenção primária, de gestão de saúde, né? De gestão de crônicos, bem interessantes, né? Assim, que às vezes vão para um caminho que a gente nunca pensou. Então, o segredo de você conseguir, no nosso caso, soluções inovadoras para os nossos clientes está muito focado nisso também, né? A gente investe muito em inovação aberta, ou seja, a gente tem um programa com a Liga Ventures aqui em São Paulo de desafios, né? Então, a gente, quando tem uma dor, solução dentro de casa, a ideia é a gente abrir isso para inovação aberta. A gente faz desafios na Liga Ventures, faz pesquisa de startup, busca uma solução antes de a gente efetivamente tentar desenvolver dentro de casa. Mas a questão toda da maturidade, ela vai vir com os ambientes, com os ecossistemas que estão sendo. E eu acho que isso é muito legal em Brasília. Eu estou vendo esse movimento acontecer em Brasília, né? Com o Centro de Inovação, com as incubadoras, com a coisa de você fomentar para que as pessoas acreditem naquilo, elas encontrem alternativas de financiamento, elas encontrem alternativas de tecnologia para resolver as dores do que elas estão encontrando, né? Então, eu acho que é um ambiente, a gente tem vários centros de inovação no Brasil, né? Assim, tem coisas muito interessantes acontecendo em Santa Catarina, tem muitas coisas interessantes acontecendo no Nordeste, né? Se você falar lá de Recife, da região de Campina Grande, e em Florianópolis, tem coisas muito legais acontecendo. E agora em Brasília também a gente está vendo esse movimento acontecer de uma maneira mais constante. Precisa ter apoio governamental, precisa ter ambiente, precisa ter formação. E o resto a coisa acontece, né? O empresário está ali, né? O empreendedor está ali, ele só precisa ter esse empurrãozinho, né? Do governo, esse empurrãozinho, né? Das empresas maiores, e achar essas pérolas que estão aí. O grande desafio é achar, né? E é por isso que a gente visita startup, a gente vai aí, a gente visita, né, todos esses polos de inovação, porque a ideia é achar essas ideias que você disse agora. Como é que eu não pensei nisso antes? Tá?
E todo dia tem um cara com uma ideia que você diz, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Vamos fazer negócio junto. Né? Tô bem animado com o que está acontecendo aí em Brasília. Pô, não, bacana. Deixa eu te perguntar, você vê sinergia? Você acabou de falar assim, não, a Banner tem uma frente aberta, a gente tenta fazer o dever de casa, mas também está aberto para tudo que acontece ao nosso redor. E como você vê hoje sinergia entre empresas e startups, né, com grandes empresas de software tradicional como a Banner, tipo, sem ser por meio de aquisição. Tipo, eu olhar o cara e falar, não, eu vou comprar essa tecnologia para mim. Mas muito mais, cara, eu quero que esse cara continue desenvolvendo, pensando diferente e eu quero ser parceiro dele. Você vê espaço para isso hoje em dia nessas grandes empresas, não só a Bene, mas a gente tem outros concorrentes da Bene também, que são grandes empresas de software e que também estão olhando para o mercado de startup. Você vê essa sinergia acontecendo ou simplesmente essa parte de eu pego ali e coloco dentro do bolso, coloco dentro do time? Você consegue ver sinergia sem engolir, sem tirar o espaço da startup? Então, Jorge, às vezes é melhor não engolir e não comprar, tá? Porque a gente às vezes acaba matando a startup. Né? É aquilo que eu disse, às vezes você acaba botando ela dentro do teu modelo, esse é o maior erro que a gente pode cometer, né? Que é pegar uma startup e tentar botar ela dentro do teu nível de governança, ou de governança, ou de controle, né? O controlador, você conhece bem essa área e tal. Então, assim, esse é o maior erro. E sim, tem muito espaço para parceria, porque assim, como é que a gente enxerga isso? Quando a gente é aquilo que eu disse. Hoje, quando a gente tem uma dor de cliente, quando eu vou no cliente e ele diz assim, cara, eu tô com esse problema e a minha solução não resolve, a primeira coisa que a gente faz é, a gente tem o BM Labs aqui, então, essa necessidade que o gerente de produto identifica, o gerente de mercado, ele encaminha para o BM Labs, o BM Labs abre um desafio no mercado procurando uma solução, uma startup que talvez resolva aquilo, que às vezes é muito mais rápido, às vezes. Se é uma coisa que eu não quero desenvolver, né, ou que eu não vou ter tempo hábil para desenvolver, eu achar uma startup, selecionar essa startup e falar para o meu cliente, integrar ela com a minha solução, do que efetivamente eu desenvolver aquela solução. Então, isso é uma coisa que a gente faz com bastante frequência, a gente já teve alguns exemplos, né, de startups que a gente não fez investimento, que a gente não fez aquisição, a gente tem casos diferentes também, que a gente investiu, adquiriu. A gente fez agora isso recentemente com uma empresa de gestão de desempenho, por exemplo, que é a IEVO, que é uma plataforma de gestão de desempenho na nossa vertical de RH. Mas assim, que a gente encontrou a solução, ela estava no meio do desenvolvimento e a gente fez o investimento, adquiriu uma participação e está lançando. E a Otto HX também, que é outra startup nossa de software para hospitais, também foi uma aquisição, mas ao mesmo tempo a gente tem parceiros, né, empresas, que a gente não tem nenhum tipo de investimento, mas que a gente entende que resolve a solução do meu cliente com eficiência e com uma relação de integração, simplesmente, de solução e de parceria. Então, tem espaço para as duas coisas. Né? Assim, o que é mais importante é, a gente tem um mercado já, a gente já tem um mercado estabelecido. Né? A gente hoje, a BN, por exemplo, se a gente fala de saúde, a gente tem 56% do mercado de operadores de autogestão, por exemplo. Né? São mais de 10 milhões de vidas que trafegam dentro das nossas soluções. Tem muita dor e a gente não consegue endereçar todas as dores. Né? Assim, então tem muita coisa que a gente acha soluções que podem plugar nessa plataforma, que podem resolver as dores dos nossos clientes, porque o nosso grande objetivo aqui é resolver as dores dos nossos clientes, certo? Não necessariamente com soluções nossas. Né? Eu estou aqui para resolver o problema dele e não efetivamente só para vender o meu produto. Né? Como é que eu resolvo? Às vezes passa por indicar alguém, cara, contrata essa solução aqui, vai integrar com a nossa solução e vai resolver o teu problema, porque eu não vou resolver isso agora, mas eu estou resolvendo a tua dor. Então, o que a gente tem que entender é que a Banner é parceira dele para resolver a dor dele, não só para vender coisas para ele, não só para, né? Então, às vezes eu indico uma solução que a gente conheceu nessas andanças todas, aí, em evento, em incubadora, né? Em centro de inovação, como a gente fez aí recentemente, e a gente indica para os nossos clientes. Então, sim, tem muito espaço. E se você tem soluções, né, nessas áreas, né, de saúde, né, a gente atua muito fortemente no legal, né, gestão de jurídico de grande porte, PRH, logística, etc. Tudo isso sempre nos interessa olhar, porque sempre a gente tem uma comunidade muito grande aqui, carente de soluções, e nem tudo nós vamos conseguir resolver. Né? Muitas coisas nós não conseguimos resolver ou não tivemos a grande sacada, volto na coisa, como é que eu não pensei nisso antes? Então, assim, alguém pensou na solução, então tem muito espaço sim. E hoje a Banner alguma área assim de atuação onde ela foca em estar participando de startups, o pessoal fazer pitch, ter uma frente de
de aquisição, na frente de investimento, um hub dentro da Banner, onde ela esteja olhando para isso e desenvolvendo e fomentando o mercado para ter uma engenharia reversa, né? Ter produtos de software dentro dela. Hoje ela tem uma frente específica para isso, hoje, de atuação. O pessoal que está hoje ali, rapaz, saindo da faculdade, fala, cara, eu tô pensando aqui em um monte de ideia bacana e tal, não sei o quê. Ah, não, quero vender para alguém essa ideia. Vocês têm hoje uma frente estruturada para isso? Sim, a Bene tem, hoje o Bene Labs, que é toda a nossa área de inovação, tem toda uma estrutura que tem, nós temos, primeiro, a gente tem um programa de inovação interna, que é dentro do universo Banner, que é a nossa rede social interna e tal. A gente tem todo um programa de ideias, então ali, por exemplo, o colaborador que quer empreender, né? Ou seja, que quer lançar uma ideia qualquer, desde a mais simples, né? Desde sugerir uma mudança num processo no financeiro, certo? Até uma ideia de um produto novo que seria uma empresa nova do grupo, que possa ser, quer dizer, nos dois extremos, ele tem esse ambiente dentro da companhia para sugerir isso e tem um programa estruturado, né? Tem uma política de inovação onde ele pode sugerir essa ideia, ela vai ser apreciada primeiro numa área especializada, depois vai para o comitê de inovação e pode depois subir para o comitê estratégico para a gente decidir se a gente vai implementar essa ideia ou investir nessa ideia. Isso dentro de casa. Do lado de fora, como eu te falei, toda vez que a gente tem uma dor ou qualquer tipo de problema, a gente abre isso, a gente tem um parceiro hoje que é um hub de inovação, né, aqui em São Paulo, que é a Liga Ventures. E lá, na plataforma da Liga, onde eles têm lá dezenas de milhares de startups cadastradas, eles abrem esses desafios, né? Então, pode ficar atento lá também. Ó, nós estamos com essa necessidade, com essa dor que a gente identificou dentro dos clientes e a gente está procurando startups que resolvam essa dor. Elas se candidatam lá, fazem um pitch, né, para o comitê de inovação e a gente seleciona aquelas que podem ser interessantes e aí apresenta para os clientes, ó, temos essa solução. Se o cliente topar, a gente integra isso e leva para o cliente. Ou mesmo se assim, eu tenho uma super ideia na área de saúde, de operador de saúde, de RP, de legal, das nossas soluções, e eu acho que tem tudo a ver com os clientes da Banner ou com o mercado que a Banner atua e tal, etc. Procura a gente lá dentro do site bannerlabs.com.br, você pode entrar lá, né, e submeter a tua ideia, depois a gente vai ouvir. A gente tem épocas que a gente abre para fazer só pitches de startup no comitê de inovação, e a gente vai olhar. Né? A gente está sempre muito aberto a ouvir as ideias, né, e ouvir as sugestões e ver aquilo que alguém pensou que a gente não pensou ainda, que pode ser uma grande solução para os nossos clientes. Então, tudo isso está muito bem estruturado dentro da Banner. A Banner hoje tem uma vice-presidência só de inovação, tecnologia e M&A, né, e que cuida da parte de ESG também, que é a minha, focada com toda uma equipe de gerentes de produto, área de inovação, gente de marketing, tem uma estrutura do Banner Labs e o site do Banner Labs, né, e a página SG da Banner, então tudo isso está muito interligado. A Banner hoje se apoia muito fortemente em três pilares, né, que a Banner é uma empresa robusta, que tem gente, que tem produto, que tem cliente, que tem resultado, uma empresa inovadora, né, que tem todo esse arcabouço aí de ferramentas de inovação, e é uma empresa sustentável. Né? Isso é muito importante para a gente também. A Banner é uma empresa carbon free hoje em dia, a gente faz a compensação dos gastos de carbono, temos as nossas políticas ESG de governança, a parte social do social é super bem estruturada hoje, com as políticas né, de inclusão, né, e de diversidade dentro da companhia. Então, tudo isso hoje são três pilares muito importantes para a gente. Né? Ser uma empresa robusta, ser uma empresa inovadora e ser uma empresa sustentável. Então, estamos abertos a ouvir todo mundo. Pô, legal. Então, você está sempre bebendo de uma fonte nova para Tarefa poder continuar jovem, né? E crescendo e seguindo na missão de ajudar, né? Deixa eu te perguntar, de tudo que você vê aí, qual a ideia que lá na Bene Labs você está vendo que vai ser um disruptivo lá? Vai ser um novo Uber, um novo Netflix, um novo iFood que está seguindo, de repente, você pode até falar do segmento da saúde, que é um segmento que aqui no Café com Números e na própria CT a gente tem mais proximidade. Qual seria uma nova ideia que você está vendo assim, cara, isso aqui é promissor. Esse aqui, não sei se vai ser essa empresa específica, mas essa ideia é promissora para seguir, essa ideia vai mudar o segmento, vai ser disruptivo. Seria, assim, essa ideia que você já viu batendo aí na tua porta? Ah,
Bom, primeiro que se eu te contar, eu vou ser obrigado a te matar. Não posso contar. Não, mas fora a brincadeira, a gente tem várias coisas novas, a gente está lançando uma série de produtos novos, inclusive, né? Dentro do segmento de saúde, né? Então a Bene está, nos últimos 2 anos, fazendo coisas bem disruptivas, né, no segmento de saúde, falando, por exemplo, da plataforma A gente está lançando uma plataforma agora, por exemplo, chama NexoRede, que vai mexer com toda essa parte de negociação entre prestadores e operadores de saúde, por exemplo. Né? Assim, 50% das gozes que os das operadoras de saúde hoje são decorrentes de uma coisa simples, que é a diferença de preço, tabela de preço, codificação entre operador e prestador. Né? A gente criou uma plataforma nuvem que vai conectar prestadores e operadores na negociação de rede e depois da negociação, registrar isso em nuvem, assinado digitalmente e compartilhado com os dois lados, permitindo que a gente consiga reduzir 50% das gozes e custo de goza das operadoras de saúde. Você que já atuou em operadora de saúde sabe o tamanho desse problema, né? E é uma solução que a gente acredita que vai ser bastante disruptiva aí nesse mercado de operador. Mas além da NexoRede, tem uma série de novas ferramentas que a gente está lançando, ou algumas startups que a gente está analisando que eu não posso contar ainda, como eu te falei, mas tem muita coisa nova sendo lançada. A gente está lançando a NexoRede, que é a plataforma de negociação de rede, a gente está lançando uma plataforma de regulação médica na rede, na nuvem, e todas essas vão se tornar comunidades, né, que vão congregar, por exemplo, a NexoRede vai congregar todos os operadores e prestadores do nosso ecossistema. Né, e ali a gente vai gerar uma série de outros serviços. Né, a plataforma de regulação médica, que vai funcionar com qualquer operador, independente de ela usar ou não, é uma plataforma, nuvem, né, multi-tenant, multiplataforma, e que vai congregar médicos, enfermeiros, especialistas e operadoras do país inteiro. Né? E que vai permitir que a gente tenha uma série de outras maneiras ali depois de colaborar com essa comunidade. Então, nós estamos aos poucos criando novas plataformas na nuvem que vão, estou dando a ideia no segmento de saúde, mas não foge um pouco da área jurídica, por exemplo. Na área jurídica a gente tem investido muito em inteligência artificial. Para você ter uma ideia, a inteligência artificial hoje, na área jurídica, a gente consegue, a partir a gente atende grandes empresas, né, no Brasil, só as 500 maiores, só empresas listadas praticamente, então grandes bancos, grandes empresas do país. E hoje a gente consegue, com inteligência artificial, coletar informações dos tribunais, dos processos, ler as petições com inteligência artificial, entender qual é o pedido, quais são as partes, o que está dentro da petição, e conseguir inferir qual é o tipo de provisão que deve ser feito para aquele processo, baseado em estatística em termos de quantos processos de horas extras a gente ganha naquela vara com aquele juiz. E mais, a gente, com o ChatGPT hoje, que já está integrado com a ferramenta jurídica, consegue gerar, por exemplo, pareceres jurídicos. Né? Assim, aí eu tenho um gerente de uma unidade que manda para o jurídico da companhia dizendo, escuta, eu estou com uma situação assim, assim, assado. E o Bene, usando o ChatGPT, consegue gerar imediatamente um parecer jurídico, né, pronto, só para revisão do advogado, sugerindo quais são as ações, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, tudo isso acontece em várias áreas da companhia. Né? Então, tem muita inovação. A gente vai lançar agora, por exemplo, toda a parte do suporte e manuais de todos os produtos, né, da Bene, com o ChatGPT disponível para o usuário final. Né? Então, você que está lá na operadora de saúde, está usando o software da operadora, e que não sabe como fazer uma coisa, ou tem qualquer dúvida, vai perguntar para um chat baseado em LLM, né, no modelo de linguagem, que pode ser muito parecido com o humano, né? Ser uma resposta super, numa linguagem natural, qualquer tipo de dúvida que você tiver na solução, ele vai ter uma resposta extremamente precisa, rápida, imediata, né, de suporte, sem ter que mandar uma mensagem para o suporte dentro da sua operadora de saúde, que vai entrar em contato com o fornecedor para voltar. Então, essa questão de suporte, a questão de leitura de documentos, a questão de respostas, né, imediatas, está se tornando muito mais acessível, muito mais rápida, usando essas ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, principalmente os modelos generativos. Então, tem muita coisa boa acontecendo e que a gente está levando para os clientes e que a gente vai também estar achando no mercado com as novas startups.
Caramba, pô, muito legal. Deixa eu te perguntar, o mercado tá pronto para esse avanço? Porque você acabou de falar assim, eu tenho um campo jurídico onde a gente vai estar pegando os casos, vai estar usando o algoritmo ali para estar extraindo um tipo de solução, né? E aí a gente com o chat GPT a gente vai criar um parecer jurídico onde o analista de advocacia ali, o advogado vai estar analisando e falando, não, isso ficou legal, não ficou legal. Então dentro da área de saúde também você vai estar inovando, como você falou, vou estar criando comunidades para poder estar colocando o pessoal para conversar e aí a gente vai estar nossa plataforma ali intermediando, analisando o preço, analisando tudo. Você acha que a gente já está com uma maturidade profissional para aceitar essa tecnologia que está lá na frente? Isso a gente tem discutido bastante, né? Eu falo bastante disso no LinkedIn também, e essa questão toda principalmente de todo o boom da inteligência artificial que a gente está vivendo agora, né? Principalmente com o ChatGPT foi o grande responsável por popularizar isso, vamos chamar assim, né? Então, não se fala de outra coisa, mas a inteligência artificial já tem aí, vamos ser aí, ela 50 anos, né? Assim, nada da década de 60 e tal, a gente começou a fazer, mas neste momento ela está numa revolução gigantesca porque ela se tornou acessível, né? E muitas possibilidades se abrem, né, na medida em que você tem modelos generativos muito robustos, né, que você pode usar para qualquer coisa. Eu acho que o grande. E aí que se começa a falar de mil coisas, né? Você deve ter ouvido falar aí de todo o medo, porque a inteligência artificial e como ela vai ser desenvolvida, e nós tivemos aí, né, todo esse movimento de tentar parar 6 meses as pesquisas, né, e de como a gente vai regulamentar isso. Eu acho que, primeiro, inteligência artificial no modelo que está se tratando, quando se fala de ChatGPT e as outras ferramentas, de Bard, do Bing e de todas as coisas que estão usando essa ou qualquer outra tecnologia generativa, sim, elas estão muito concentradas em empresas que têm muito capital, né? Porque você precisa ter dado, né? E você precisa ter um volume de capacidade de máquina gigantesco para gerar esses modelos, né? Então isso você tem uma restrição. O grande problema aí que eu vejo é que a legislação precisa ser aprimorada muito rapidamente, né? Porque você começa a ter a legislação sempre corre atrás da tecnologia, né? E é natural, né? Surge uma nova tecnologia e você tem um vácuo, né, de legislação naquele momento, de controle, e depois é que a legislação vai alcançar isso, né? Acontece isso com toda vez que a gente tem uma revolução tecnológica em qualquer área, né? Na saúde, né? Você lembra tudo que aconteceu na época da questão da clonagem, né? Então, assim, agora com a inteligência artificial, etc. Então, como é que a gente regula isso? Eu acho que isso que a gente precisa investir, né? Acelerar esse processo, porque começam a surgir inúmeros dilemas, né? Assim, o modelo é treinado em cima de... A Microsoft usa o GitHub, por exemplo, todas as fontes que estão lá para treinar os seus modelos generativos para poder desenvolver software. E quem estava com suas fontes lá, né, tem direito, né, isso é um direito com relação à autoria daquilo, do modelo que foi usado para treinar, não tem. As coisas que estão sendo geradas hoje, né, assim, em termos de, de artigos, de conteúdo, etc., são gerados por inteligência artificial. De quem é a autoria? Ou de quem teve os seus dados usados para treinar os modelos, né? Assim, a gente está indo para um lado também em termos de imagem, por exemplo, em termos de vídeo, você tem visto aí o que é gerado em inteligência artificial, né? Nós vamos ter muita dificuldade de discernir o que é verdade e o que é mentira. Então, eu não acho que a inteligência artificial vai, todo esse medo que as pessoas têm, né? Que os robôs vão tomar conta da humanidade, dominar os humanos, etc. O problema não é o robô nem a inteligência artificial, é o humano mesmo. É as pessoas fazerem uso errado da tecnologia, né? Eu vejo muita gente reclamando, mas eu posso pedir para o chat GPT hoje escrever um artigo em meu nome sobre qualquer assunto. E às vezes às vezes ele alucina, saem umas bobagens. Sim, você tem que saber usar a ferramenta, né? Um martelo pode ser usado para construir uma casa, pode ser usado para matar alguém, né? Então, o grande perigo que a gente tem hoje é as pessoas fazerem uso errado da tecnologia, né? Vai ter um impacto muito grande no mercado de trabalho, né? Os skills mais técnicos vão sofrer um impacto, os mais técnicos, mais repetitivos, né? Ou as tarefas mais repetitivas vão sofrer um impacto bastante grande em termos de empregos.
Mas a gente vai aumentar muito mais. Eu tenho falado isso, por exemplo, eu atuo muito na área de governança também com os conselhos, etc. Escrevi um artigo outro dia falando exatamente dessa questão da mudança do perfil dos conselhos, por exemplo, outros próprios gestores. Tem certas coisas que a inteligência artificial não vai substituir, né? Principalmente no que tange à criatividade, no que tange ao relacionamento, né, das pessoas, de você gerir pessoas, entender os seus anseios, né, liderar pessoas. Então, os skills emocionais, né, a inteligência emocional, ela ganha muito mais força na medida que você vai substituindo por inteligência artificial todos esses outros trabalhos que as pessoas fazem. Então, isso é uma coisa que vai mudar bastante. Quando a gente tiver toda essa mudança em termos de empregos e essa mudança que a gente vai ter em termos de competências, né, isso vai mudar bastante. Então a gente precisa atuar nos dois lados, tanto na parte de legislação, né, quanto na parte dos skills dos gestores ou de todos os cargos que vão ser substituídos pela inteligência artificial. Veja que não é uma questão de cargo mais alto, mais baixo, de graduação mais alta, mais baixa, de formação mais alta, mais baixa. Né? Você vai ter cargos de alta formação, muito técnicos, vão ser substituídos pela inteligência artificial, você vai ter cargos muito baixos, então você vai ter um atendente de telemarketing, ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Né? Você vai ter um controller, né? Um contador, viu, Antônio Jorge? Ele também vai ser substituído pela inteligência artificial. Mas o encanador vai ser substituído? Não, não vai ser substituído, talvez, né? O gestor de recursos humanos, o conselheiro. Então, a gente precisa entender muito bem o impacto disso no mercado de trabalho e atuar para que a gente esteja pronto para isso, né? Tanto melhorando nossos skills emocionais e de gestão de pessoas e de criatividade, quanto estar atento à questão da legislação. São dois pontos que a gente precisa estar atento. Manter a nossa empregabilidade e tomar cuidado com a legislação para que ela não permita que se faça uso errado da tecnologia. Pô, legal, legal, legal esse ponto de vista. E até nesse ponto de vista que eu ia te perguntar, para a gente estar encerrando aqui o nosso bate-papo, como você vê daqui nos próximos 5 anos, com esse avanço da tecnologia chegando, seja para as áreas de saúde, seja para as áreas de negócios, seja para as empresas, seja para a população no geral. Como é que você vê daqui nos próximos 5 anos a adoção dessas tecnologias que hoje são mudadas a cada, sei lá, 3 anos, 4 anos, a gente muda todo o paradigma da nossa vida. Como é que você vê daqui nos próximos 5 anos a gente vai estar? O que vai fazer parte da nossa vida e que a gente vai ser o nosso braço, como é hoje o celular, né? O celular hoje é uma prótese que todo mundo tem, que você chegar, o cara tá lá com a prótese dele e não larga de jeito nenhum. O que você vê que daqui nos próximos 5 anos vão ser as próteses que a gente vai carregar com a gente para cima e para baixo? Bom, vamos lá. Falar de 5 anos é muito longe. Né? Vou te dar um exemplo. Você sabe o que é ChatGPT? Sim, eu já ouvi Já falar dele, usou? mas eu não mexo nele no meu dia a dia. Devia. Mas vamos lá. Sabe quantos meses tem o ChatGPT? 4, 5 meses? Ninguém fala de outra coisa. Ninguém usa outra coisa. Ninguém É muito recente, né, a pensa. tecnologia. Pois é. Então não dá mais para falar em períodos de 4, 5 anos, certo? As coisas estão mudando em 4, 5 meses, né? Então, em dezembro a gente vai ter o ChatGPT 5, né? Então, as coisas estão mudando muito rápido, né? O que dá para saber primeiro, a inteligência artificial vai estar em tudo, em todas as frentes, em todas as ferramentas, em todas as coisas. Vai estar em todo tipo de software, todo tipo de serviço que você imaginar. A segunda coisa é que ela vai mudar completamente o mercado de trabalho. Né? Ela vai eliminar milhões de empregos, né? E vai gerar milhões de empregos. Não na mesma quantidade e o pior, não são as mesmas pessoas. Esse é um problema que a gente vai enfrentar. Mas isso também aconteceu lá na Revolução Industrial, quando a gente substituiu, né, a mão de obra humana por máquina. Né? Assim, os skills mudaram. Então as pessoas vão ter que se adaptar e a gente vai se adaptar. A gente vai passar por essa mudança. Tá? Então, a inteligência artificial vai estar em tudo. O mercado de trabalho muda, as competências mudam, né, entre as pessoas, mas o mundo não vai acabar. Né? As máquinas não vão dominar o ser humano, as coisas não vão... Há um risco na inteligência artificial? Há, né? Mas há por causa do humano.
né, se ele fizer mau uso da tecnologia, né, e isso pode acontecer a qualquer momento. Nós temos um risco hoje, sim, né, eu entendo que há um risco, e quando a gente vê muita gente, né, você viu o manifesto aí do Elon Musk, e mais um grupo de empresários, de líderes, falando assim, peraí, precisamos parar um momento para pensar e para a legislação tentar chegar um pouco mais perto, é um fato, mas a pesquisa não vai parar, né? A coisa não vai parar, ela vai continuar acelerando em meses, não em anos, tá? O nosso crescimento em termos de tecnologia é exponencial. Então, o avanço que a gente teve no século XX, né, na velocidade que a gente vinha avançando, ela vai avançar exponencialmente no século XXI. Então, a gente vai viver em 1000 anos, centenas de milhares de anos, se a gente comparar com o avanço da tecnologia no século XX. Então, a coisa vai avançar muito rápido na área da saúde. A gente vai ter grandes avanços em termos de saúde, né, de solução de uma série de problemas, né, seja usando a inteligência artificial junto com toda a parte de genética, junto com toda a parte, né, de biologia, a gente vai ter avanços interessantes. Já está se desenvolvendo drogas usando inteligência artificial, já está se desenvolvendo pesquisas muito avançadas na área de saúde. Então, algumas coisas vão se resolver muito rápido, principalmente problemas genéticos, né, doenças genéticas, predisposições, etc. A legislação tem que correr para acompanhar isso. O mercado de trabalho vai mudar, os skills vão mudar e o mundo não vai acabar. Né? Se eu tiver que dizer 4, 5 coisas, é isso. Né? Então, prepare-se para essa mudança. A inteligência artificial veio para ficar, não é um hype, não é um pico, não é como foi metaverso, não é como foi, né, blockchain, NFT e tal. Todas as ferramentas têm um pico e elas ficam, certo? A gente estava brincando, quer dizer, no Gartner, no ano retrasado, a gente só falava de blockchain e NFT. Depois, no ano passado, a gente só falava de metaverso. Esse ano, a gente só fala de inteligência artificial. E todas elas estão aí, todas elas vão prosseguir. Né? É só um advento novo de uma coisa nova e que a gente precisa de todas elas juntas. Então, o mundo não vai acabar, primeiro. Vamos parar com o desespero. Né? Mas a segunda questão é inteligência artificial em todas as frentes e usando para todas as soluções na nossa vida e vamos cuidar para mudar o nosso skill, né? Se preparar para a mudança, porque você precisa manter a sua empregabilidade, né? E precisa manter, ao mesmo tempo, para as startups, aí abre um universo gigantesco, né? Hoje, com as ferramentas e com as ferramentas de inteligência artificial, você pode criar solução para inúmeros negócios e surgem milhares de startups todos os dias hoje aproveitando essa oportunidade. E é o que a gente tem que fomentar para que a gente ache soluções para os nossos problemas. Pô, bacana, bacana. Marcelo, muito obrigado por ter participado com a gente aqui no Café com Números, ter trago o seu conhecimento, a sua experiência para o mercado das startups, para o mercado de inovação. Você realmente está aí despontando, fazendo o novo, bebendo da fonte nova. Como eu coloquei lá no início, a sua humildade leva você cada vez mais para longe, né? Porque é isso, vocês poderiam ter se fechado, se blindado dentro de uma caixinha e falar: não, a gente já alcançou o patamar, agora a gente vai ficar quieto. E não, vocês estão voltando para beber da fonte, pensando em fazer diferente sempre para tentar chegar no core que é ajudar os empresários a avançarem cada vez mais à frente, trazer essa dor presente e trazer solução para essa dor. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente seu conhecimento e valeu, meu camarada. Muito obrigado mesmo. Obrigado, doutor Jorge. Estamos à disposição. Você sabe, você é um amigo de longa data aí e o que precisar, nós estamos aqui, né, a qualquer momento. E para todas as startups aí de Brasília e tal, a gente vai voltar, eu acho que mais umas semanas, para ver mais soluções e tal. Você sabe, estamos abertos aí a conhecer todo mundo. A gente sabe que não adianta você ficar isolado. Né? O mundo não é mais isolado e as empresas que ficarem isoladas vão morrer. A gente tem que estar no mesmo nível dessas pessoas que estão criando negócios que podem ser muito maiores que a gente hoje, né, já já. Então a gente precisa estar atento a isso e estar do lado deles e não contra eles. Obrigado e qualquer coisa estamos à disposição. Viu? Um abraço. Obrigado.